Olá, estamos começando o nosso ponto de vista, estamos sempre aqui pela Santa Cecília TV, muito mais debate, discussão, entrevistas para você, não é? De segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, a tradição do debate político e também dos temas importantes aqui para a cidade, para a nossa região metropolitana, educação, meio ambiente, saúde, agora em pauta aí o coronavírus, com a confirmação de um caso em São Paulo e de uma série, não é, de suspeitas Brasil afora. Outros casos vão surgir, outros casos vão aparecer e a gente só fica aqui tentando passar sempre uma mensagem importante, né, de não histeria coletiva, né, porque não é para isso. O Brasil já teve aí inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, inúmeros vírus, chikungunya, zika, tivemos dengue, tivemos, enfim, uma série de outros casos importantes também, com índice de mortalidade bem maior, né, do que demonstra aí o coronavírus, esse novo tipo de coronavírus. Vamos enfrentar da melhor maneira possível mais uma vez e dali a pouco isso passa, né? Felizmente é um vírus que parece que vai se reproduzindo aí com uma velocidade danada, né? Hoje em dia todo mundo viaja para todo lado e evidentemente que isso um dia ia chegar aqui ao Brasil. Lembrando sempre que você tem uma reprise aqui no Ponto de Vista, aqui na Santa Cecília TV, sempre a partir das 8 da noite, né? Ladies First, Gisela Monteiro, psicóloga, professora titular aqui da Faculdade de Psicologia da Unisanta, mais uma vez participa e colabora com a gente aqui no Ponto de Vista. Tudo bem, Gisela? Prazer revê-la. Tudo jóia, legal estar aqui mais uma vez. Gosto muito de participar desse programa com vocês. Obrigado, Gisela, por estar conosco. Joaquim Fernandes, advogado, especialista da área criminal, figura sempre antenada com as coisas da cidade e do país, também conosco aqui nesta edição. Tudo bem, Joaquim? Prazer revê-lo. Prazer é sempre meu, Boturão. Prazer fazer mais uma vez um programa com a Gisela, Marquinho. Saudações alvinegras do Parque São Jorge. Né? Então é sempre um prazer estar aqui na TV Santa Cecília. Muito bem. E lá na ponta o Marco Santana, sempre conferindo, acompanhando aí as redes sociais, as transmissões que fazemos aqui do Ponto de Vista, a sua participação sempre muito importante conosco. Tudo certo por aí? Tudo certo, boa tarde a todos. É um prazer, um privilégio também receber o Joaquim Fernandes, a Gisela Monteiro e a Boturão para a gente para mostrar que a gente não apenas critica o governo Bolsonaro, destacar o desempenho do ministro da Saúde, que convocou uma entrevista coletiva, buscou tranquilizar o Brasil inteiro, destacou quais as ações que estão sendo tomadas pelos profissionais de saúde do Brasil, os riscos reais da doença e desmistificar qualquer tipo de fake news e evitar, como você falou, uma histeria coletiva. Então, um ponto positivo no governo Bolsonaro é a atuação do ministro da Saúde. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista, com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa vai ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise, às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está sempre conferindo a reprise do Ponto de Vista, né? E lembrando sempre, ao vivo, terminamos às 14h30, a reprise é só às 8 da noite. Nesse espaço de tempo, coisas inacreditáveis podem acontecer na combalida República Brasileira, onde o dólar já bate a 4,50, né? A caminho dos R$5, e as bolsas desabam aí, né? Claro que tem uma relação muito próxima aí da questão do coronavírus, da desaceleração da economia chinesa, né? O país está meio que parado já há mais de um mês, 2 meses, enfim, isso pode gerar uma queda lá do PIB chinês em 1,5 ponto, 2 pontos, até 3 pontos, né? Que vai causar aí uma desaceleração mundial indiscutivelmente, mas passa também pela incompetência, né? Pela inépcia, né? Do governo brasileiro, especialmente o ministro da Economia e também, claro, né, o presidente do Banco Central, que não consegue intervir na questão do dólar. A gente tem que fazer um rápido intervalo agora no comecinho, já a gente retoma o Ponto de Vista, em instantes. Muito bem, agora sim, de volta à sequência do Ponto de Vista, Gisela Monteiro conosco, Gisela psicóloga, doutora em Psicologia Social, professora da Unisanta, o nosso Joaquim Fernandes, advogado da área criminal, os dois colaborando e participando com a gente, e o Marco Santana lá na ponta, atento aí às informações que vão surgindo.
E evidentemente que aconteceu, né? O coronavírus, esse novo vírus ia chegar ao Brasil, evidentemente, mais cedo ou mais tarde, enfim, a pessoa veio da Itália, né, com 61 anos de idade, um homem que foi para a Itália resolver lá, acho que não sei se foi passear, foi fazer negócios, enfim, e esteve lá pela Lombardia. Quando voltou, já teve os sintomas e foi ao posto de saúde, foi ao hospital, enfim. Albert Einstein lá testou positivo e depois a Anvisa confirmou, não é, que ele tem realmente o vírus. Né? Está em casa se tratando e os netos parece que já também estão com sintomas. Ele teve um churrasco lá com muita gente, né, participando do churrasco, enfim, todo esse pessoal já está alerta, né? Claro, todo mundo vai ter que fazer o teste, ou aqueles que sentirem os sintomas, né? Aqueles que sentirem os sintomas provavelmente terão o vírus também, todos vão se tratar e todos vão se recuperar da melhor maneira possível, né? Como o Dr. Marcos Caseiro explicou aqui recentemente, o grande problema, né, é a possibilidade da pessoa contrair uma pneumonia. A grande maioria dos casos de pneumonia são bacterianos, então se trata com antibiótico. Quando você tem uma pneumonia por virose, aí é um pouco mais chato, um pouco mais difícil, enfim, porque você não tem lá o remédio para atacar rapidamente a doença. Então é a internação, às vezes UTI, enfim, depende dos casos, está muita hidratação, aquela coisa toda. Mas é só nesse tipo de caso que o coronavírus pode realmente levar a pessoa a óbito. Claro que todo mundo tem que se prevenir, né? A higiene, aquela coisa toda, enfim. Mas a histeria coletiva é uma coisa, assim, que impressiona, né, Gisela? Ah, sim. Eu acho que... As pessoas parece que não acreditam muito no que os médicos falam, né? A gente tem... Eu acho que este mundo tão cheio de informações é perigoso. Por um lado, a gente tem informação sobre tudo e qualquer coisa. Por outro, a gente tem que tomar muito cuidado com a fonte dessa informação. Então, tem sido veiculadas mensagens, por WhatsApp, por Facebook, coisas que não são confiáveis. Atenha-se, né, se é um médico infectologista, é uma organização, Ministério da Saúde, uma Secretaria Municipal e Estadual de Saúde, se é uma informação confiável. E não adianta nada a gente tomar ações e ter algum tipo de comportamento descabido com a situação e com a circunstância. A gente já tem, como você sempre fala, né, coisas imprevisíveis acontecendo. Agora, a gente tem o medo, o coronavírus, o medo da gente se contaminar e de poder ter uma pneumonia, algum agravo da saúde. E temos também o quadro econômico, que também assusta, né? Você vê o dólar a 4,50, bolsa caindo, a situação de emprego. A gente vinha com uma expectativa de economia, de que o ano passado seria legal, mas que este ano a coisa ia se consolidar e tal. E a gente não está começando o ano bem, né? Em termos de expectativa. Eu não sou economista, eu sou psicóloga, mas eu trabalho, a expectativa é parte do nosso mundo mental, da nosso jeito de estar no mundo, da gente se colocar, e a gente trabalha sempre com uma expectativa de que se a expectativa é favorável, a gente se sente mais produtivo, mais otimista, mais disponível para as atividades, para as relações, e a gente está vivendo um contrafluxo aí. A gente era para ter começado o ano de um jeito, e o coronavírus não só nos assusta na saúde, mas assusta também a nossa posição em termos de trabalho, de remuneração, de possibilidade de pagar os nossos boletos no final do mês, afinal não somos membros de família real, né? Nem perto disso, né? A não ser Joaquim, né? Não sei exatamente qual é a sua... Eu só tenho um nome real. Meu nome é absolutamente... Você tem real no nome? Não, mas meu nome é um nome meio de príncipe, né? Cheio de nome, de sobrenome. Nome Fidalgal, diria. É um nome extraordinariamente grande, né? Mas eu não sou de família real. Eu acho interessante o que a doutora falou, mas eu acrescentaria assim, apenas um detalhe, aquilo que o Marquinho falou logo no início, né? Eu acho que o mais importante é a autoridade sanitária, o ministro da Saúde, a Anvisa, como fez hoje alguns programas de rádio no Brasil inteiro, colocar as coisas num patamar de razoabilidade, né? Porque as pessoas na internet, elas têm solução para tudo, desde os amorosos até queda de cabelo, problema na unha. Então, todo mundo... Desemprego, tem uma solução para tudo. É só você fazer assim e tal. Não, se você fizer isso, se o seu currículo for extraordinário,
Mas eu acho que sufocando este episódio de alarmismo, de exagero, porque veja, nós temos, segundo o que se lê e se conhece, tecnicamente alguma coisa menos relevante do que é o sarampo, do que foi a gripe suína, do que foi a gripe aviária, do que deu problema em relação à dengue. Eu acho que a forma como a China começou a lidar com o problema, isolando pessoas, isolando cidades, ninguém saindo à rua, as imagens que correram o mundo de cidades chinesas, absolutamente sem ninguém, com aviões de países diversos, recolhendo nessas cidades chinesas os seus nacionais, como o Brasil fez. Isso criou um clima ruim. Né? As pessoas acham... Assustador, né? Assustador. Né? A pessoa falou, se esse negócio chegar aqui em Santos, o que eu faço? Eu saio de casa, não saio? E aí nem começa a comprar, por exemplo, máscara cirúrgica. O estoque de máscara cirúrgica na região, no Brasil, acabou. Aliás, o Aldo Neto nos presenteou ontem aqui no programa com várias máscaras, né, cirúrgicas, que foram adquiridas, compradas pelas tias dele, que, segundo ele, são extremamente assustadas com qualquer tipo de coisa. Só que os médicos mesmo confirmam. Essa máscara cirúrgica não resolve absolutamente nada em relação a vírus, né? Aquelas máscaras que você vê o pessoal usando de tempos em tempos, na Ásia, China, Estados Unidos, China, Japão, Coreia, aquela coisa toda, né? Tem um outro revestimento, um outro material. Não são essas máscaras cirúrgicas que a gente está acostumado por aqui. E aí, pessoas assustadas, corre para as farmácias e tal. Vai comprar uma máscara hoje aqui em Santos. Capaz de não ter em lugar nenhum, né? Não, há uma expectativa que não há mesmo, né? Então, eu acho que esse alarmismo, a forma como o ministro ontem da Saúde se manifestou, realmente para tranquilizar. Olha, é uma gripe, ela pode ter um índice de contaminação muito grande, mas é administrável, nós estamos preparados, os protocolos são assim, assado. Então, isso é que me parece que é relevante nos dias de hoje. Mas eu repito e insisto, eu acho que a forma como a China tratou o problema é que trouxe uma intranquilidade mundial. E agora na Itália, né? E assim, ninguém explica para o cidadão comum, e daí as teorias das conspiração ela se alastra, por que eu estou na China e eu não tenho nenhum país próximo que está com os mesmos problemas e eu tenho um na Itália que está dando esse problema. Então fica aquela teoria que será que os caras estão fazendo, o que está acontecendo, por que da China e da Itália? Essas explicações, que eu acho que, sei lá, serão algum dia convincentes, elas ajudam e contribuem, ou melhor, ajudam e contribuem para que a população fique um tanto quanto intranquila. Ô Joaquim, vou fazer uma especulação, mas é mera especulação que pode ter uma relação direta entre a China e a Itália, que é o seguinte: ambos os países, assim como o Japão também, tem uma parcela da população idosa muito grande. E os idosos com o sistema imunológico fica mais debilitado e então a tendência de pegar problemas de saúde como esse da coronavírus, a própria gripe, sarampo e outras doenças é muito maior, né? Então, tanto é que a Itália hoje é o país do mundo que proporcionalmente tem o maior número de pessoas idosas. E o Japão é o maior número de pessoas centenárias. E a China também é uma população muito importante de idosos. Então, talvez seja aí a relação entre essas sinceramente, mas assim, pessoas. Territorialmente, geograficamente, não teria muito cabimento, né? Porque seria China, aí vai se alastrando. Basta uma pessoa que visitou a China ir para a Itália e contamina tudo bem, grupo, assim, é óbvio que isso deve ter acontecido. Mas assim, é muito estranho que um único cidadão lá, de repente, a cidade tem que ser interditada, para tudo, fecha as casas de todo mundo, ninguém sai de casa. São essas coisas que me chamam a atenção. Na verdade, isso realmente não é necessário, né? Inclusive, para deixar bem claro, um bom exemplo, né, Gisela? Esse senhor, esse homem de 61 anos, né, que esteve na Itália, ele está em casa. Né? Ele foi tratado, foi medicado, enfim, recebeu as orientações no hospital Albert Einstein. No caso que a gente tem um problema aqui, a gente vai ao hospital, se tiver com um princípio de resfriado mais forte, ou de gripe, qualquer coisa, aquela sensação de dor no corpo, febre, aquela coisa toda, um tosse, enfim, né? Você vai ser avaliado e vai testar para ver aqui nos hospitais nossos também, para ver se testa positivo para esse novo coronavírus aí.
Se testar positivo, se você estiver se sentindo bem, você vai para casa. Se você estiver se sentindo mal, você vai ficar internado. Lógico, em qualquer lugar, em qualquer momento seria assim. Mas as pessoas parecem que fazem questão de não acreditar muito no que o médico está falando, no que os especialistas estão dizendo, né? A gente tende autoridades da saúde, enfim, a né? desconfiar das nossas autoridades, quando a gente sabe que nós temos os nossos profissionais são extremamente confiáveis. Eu acho que o ministro da Saúde se colocou muito bem. Hoje o podcast da Folha, eu não ouvi, o Café da Manhã foi com o Drauzio Varela falando também sobre isso. A gente tem infectologistas que são os especialistas que têm se posicionado. A gente tem que seguir a orientação deles, né? O país não tem nenhum interesse em que isso fuja ao controle, que isso... Né? E as pessoas que todos falam a mesma coisa, as pessoas mais suscetíveis às mortes são das pessoas de mais idade, que estão mais fragilizadas na sua saúde, né? Exatamente. O problema sério mesmo, como o doutor Caseiro explicou aqui, é a questão pulmonar, né? Mas aí qualquer gripe mais... Sim. Né? H1N1 matou muita gente, matou né? muita gente também, justamente porque a pessoa está com uma certa dificuldade, né? E não está tão saudável quanto deveria, e o pulmão acaba sendo diretamente atingido, né? Eu acho muito relevante como os hospitais, pronto-socorros, vão lidar com esse problema, né? Embora me parece que o Ministério da Saúde editou um protocolo recentemente, emergencial, para a questão do coronavírus, o que me preocupa é exatamente como os pronto-socorros vão fazer, qual é o protocolo, se os da região, por exemplo, os protocolos da região, os pronto-socorros da região, eles têm um protocolo para atendimento? Essa me parece uma questão fundamental para nós aqui do ponto de vista local. Se eu chegar lá com determinados sintomas, o médico vai me ouvir bem? Porque o que traz a nossa segurança, Gisela, é que a experiência que nós temos muitas vezes com o paciente em pronto-socorro é que é um tratamento distante que o sujeito pouco se importa com você. Muitas vezes essa é a impressão que o paciente tem. Então, será que neste momento, eu chegar lá com sintomas de gripe, eu vou ser tratado como um sujeito que quer um atestado médico, apenas somente para não trabalhar, ou ele vai falar, pode ser o coronavírus? É isso que essas interrogações de ordem prática que me parecem relevantes também. Sem dúvida nenhuma. Alguém conosco aí? O Uriel Vilas Boas, ele faz uma pergunta interessante aqui. O que é mais preocupante no Brasil atualmente? O coronavírus ou os procedimentos da equipe do atual presidente da República? A equipe médica, a equipe do Ministério da Saúde, a gente comprovadamente percebe que vão caminhando bem, né? As coisas do Ministério vão funcionando bem, inclusive o Caseiro esteve aqui, falou dos procedimentos, enfim, a correlação da Anvisa com as secretarias municipais aqui de Santos, outros municípios, enfim, as coisas vão acontecendo bem. Na área econômica as coisas vão mal, né? Realmente as promessas do professor Paulo Guedes não se concretizam, não se realizam, né? Uma série de fumaças aí que ele soltou durante a campanha, depois da eleição, no período de transição, depois da posse, enfim, né? As reformas, e o Brasil vai andar, aquela coisa toda, enfim, como se o Brasil não dependesse de outros países, da realidade, não é? Do mundo inteiro, né? Como é que o mundo anda girando, essa coisa toda. A questão econômica que foi citada aqui, inclusive pela Gisela lembrou bem, eu falei no começo, né? É essa freada aí na economia da China, um país praticamente parado, né? Por conta do coronavírus. Os números lá devem ser 3, 4 vezes maiores daqueles que são divulgados. Infelizmente, a gente não pode confiar nos números que vêm da China, uma ditadura, né? Se o governo manda dizer que o número é 10, você não vai falar nunca que o número é 40 ou 50, não pode, né? Senão, alguma coisa pode acontecer com você, inclusive desaparecer repentinamente, né? Isso, lamentavelmente, ocorre. Mas, economicamente, a China hoje é parelha aí aos Estados Unidos, são as duas principais economias do planeta. O Brasil, que tem com a China o seu principal parceiro comercial, demorou horrores, né? Horrores, o presidente da República pegar o seu aviãozinho lá, sua mochilinha e desembarcar lá em Pequim, para conversar com o presidente, né? E enquanto foi lá beijar a mão do Donald Trump, aquela coisa toda, e fica levando porrada aí. Então tem uma série de equívocos aí no governo Bolsonaro, a gente sabe disso, né? O Joaquim também já se referiu a isso, Gisele, todos nós, o Santana fala isso todo dia, é claro. Mas no que diz respeito a essa questão aí do coronavírus, acho que vamos bem, né? Sim, eu acho que sim. Eu só divirjo com relação à questão econômica. Eu não acho que é tão ruim assim. Eu acho que ainda as promessas estão um pouco distantes, mas eu não acho
que do ponto de vista econômico, o país está tão ruim assim. Até porque eu acho que muitas mudanças estruturais que existem e que devam ocorrer, elas dependem de N circunstâncias políticas, categorias sociais, que vão fazer a economia andar um pouco diferente, né? Então, assim, claro, o que o sujeito prometeu lá atrás era como se em um mês, em um ano, eu resolvesse todos os problemas do mundo. E não é. Mas eu não vejo assim tão distante o trabalho que a equipe econômica vem fazendo. Tanto que ela é muito pouco sujeita a críticas sobre os trabalhos que ela vem fazendo. As críticas que são dirigidas ao ministro Paulo Guedes, estão relacionadas a comportamentos em alguns pontos e uma certa distância da realidade. Não, de outros grupos de economistas. Porque, na verdade, ele representa um grupo de economistas que ficou fora do planejamento econômico nos últimos 30 anos. Não deu certo em lugar do mundo. Não, na verdade, assim, ele faz parte de um grupo. Ele faz parte de um grupo de pensamento que não dominou o Brasil nos últimos 30 anos. E ao longo dos 30 anos, a equipe Pércio Arida, esses caras todos aí, esses sujeitos mandaram na política econômica do Brasil. Não, eles salvaram a política econômica do Brasil quando criaram o real. Salvaram num ponto. Depois entregaram aí... Por todos os governos posteriores, inclusive os do Partido dos Trabalhadores. O governo do Lula se aproveitou dessa turma. Mas, Boturão, todos os economistas, perder, né? Todos os economistas, a partir do Plano Real, todos vêm da mesma escola de pensamento. Menos o Nelson Barbosa e o Guido Mantega, né? Sim. Que romperam com essa coisa toda, inventaram lá, como é que chama? A nova matriz econômica, enfim, e o Brasil foi para o espaço sideral. Mas vamos falar de realidade. O Brasil não está tão mal, mas o que a gente tem de expectativa que foi prometido e que precisa acontecer é reforma administrativa e reforma tributária. A reforma da Previdência foi bancada pelo Congresso, sim, porque o governo se articulou muito mal, concorda? E é isso que a gente vê, que eu acompanho... Que... Não existe reforma administrativa, até hoje eles não mandaram. Não tem. E não tem articulação, o governo não tem articulação no Congresso. Quando o Bolsonaro era deputado, ele reclamava do governo. Agora ele é governo, ele reclama do parlamento, do Congresso, né? Então, a gente não vê o ministro da Economia articulando... O chefe da Casa Civil é um militar, né? A gente não tem base política, eles não têm nem partido. O Bolsonaro saiu, está tentando montar outro partido. Então, eles não têm base no Congresso. Eu concordo com o Joaquim quando diz que o Brasil não está tão mal, mas a perspectiva de mudança inclui essas reformas que a gente não vê sendo negociadas no Congresso. Agora, ir para uma manifestação contra o Congresso... Qual é a ideia do Paulo Guedes para o Brasil? Mas assim, boa pergunta. Qual é a ideia do Paulo Guedes para o Brasil? Então, boa assim, pergunta. Exterminar os pobres, o que mais? Não, eu acho que o grande problema... Diminuir o déficit que a Gisela fala com muita propriedade é que quando se fala em reforma administrativa, se fala no desmonte e no desmantelamento de circunstâncias, de benefícios que hoje são insuportáveis para o país, né? Criou-se, os funcionários públicos são excelentes, trabalham bem, não há dúvida, mas tem coisas que são hoje incompatíveis com o Estado brasileiro. O Estado brasileiro não vai conseguir mais pagar tudo que pagou para todo mundo. Joaquim, correto, mas isso tem carreira. Esse proposta, esse projeto o que você está falando, Joaquim? Dessa alteração, dessa reforma administrativa. Onde está isso que devia partir do Executivo? Joaquim, o que você está falando, isso aí é até a página 2, né? Porque, por exemplo, a gente tem um exemplo muito claro isso aí, que é a reforma da Previdência Social, que era para acabar com privilégios, quando, na verdade, quem acabou levando a culpa aí, quem acabou sofrendo, foram os mais pobres, mais humildes, as mulheres, as pessoas que vão ter que trabalhar mais, onde, por exemplo, os militares, algumas categorias, ao contrário, tiveram um aumento de até 100% dos rendimentos. Filhas de militares, quer dizer, algumas castas privilegiadas do serviço público foram mantidas. Então, quer dizer, como é que você vai acreditar que dessa vez, agora vai? Fica parecendo aquela história da mãe que engana o filho, olha, o filho pede para comprar uma coisa na loja, na volta a gente compra.
Parece que é mais ou menos isso. E Então, todas as coisas que mas são precisa aprovadas de uma nesse ponto. enorme negociação com as Sim. categorias, que é delicadíssima, dificílima, e não foi nem começada. Não tem nenhum esboço. Por quê? Porque ninguém O no INSS. Ninguém país, quebrou a mão nessa... ninguém no país cede nada. Sim. Esse é o ponto. Veja, a magistratura. Veja, hoje, os benefícios que a magistratura tem, que o Ministério Público tem, que a Procuradoria da República tem, é incompatível com o Estado brasileiro. Incompatível com a Foram realidade afetados brasileira. pela reforma da Não tem Previdência? dúvida. Não foram, por exemplo. Sim. Você vê um desembargador, um juiz receber Agora, aí 300 mil reais no mês. É Mas como? possível. Hã? É possível. Quer dizer, é um negócio inacreditável. Então, o Estado brasileiro 10 mil hoje, por ele dia. funcionar numa reforma administrativa, que há o projeto, não Paulo Guedes, que agora até retardaram por conta dessa monte de discussão que ele colocou aí gratuitamente. Na verdade, assim, o Estado brasileiro ele precisa entender o seguinte: eu não posso mais ter carro oficial para todo mundo. Isso é grosseiramente falando, né? Mas tá certo, Eu não não posso tem- ter vaga Mas aqui é que tá o mais problema. reservada para uma autoridade. O nosso culto à autoridade Isso que você está falando é um diagnóstico. sem Então, dúvida. o diagnóstico, o Paulo Guedes faz o diagnóstico desde 2018, lá atrás, começo de 18, quando o pessoal não acreditava nem no Bolsonaro direito, vai, não vai, aquela coisa toda. Ele faz, até hoje ele continua no diagnóstico. Mas sabe o que acontece, Botelho? Ele não pega um papel e caneta e aplica uma receita. Mas né? assim, Nós é vamos porque- fazer assim. Ou iniciar uma negociação, uma apresentação. bem, Né? Entendeu? eu me lembro muito bem do Mansueto Almeida, que é um sujeito tido e havido como um sujeito capaz na economia. Foi secretário do Tesouro no governo, Ele é- inclusive. ele é verdade, ele no tem governo essa- é verdade. Michel Temer, É. continua no governo. E ele dizia na revista Exame, numa entrevista, de que ele, antes de entrar para o governo do Michel Temer, ele na verdade, o que ele fazia? Ele era um cara que monitorava as contas públicas. Então, ele sempre estava em programa de TV. Quando ele dá essa entrevista já no governo, ele diz, olha, o que eu não consigo hoje pensar, o que eu penso diferente hoje, é porque tem conteúdo político, tem conteúdo de negociação política que eu não posso colocar na equação. Então, assim, uma coisa é você pensar externamente, como é que nós vamos fazer para mudar o país? Beleza, mas você tem que lembrar, governadores, prefeitos, deputados federais, senadores, todo mundo Categorias quer uma... profissionais. Todo mundo quer uma chancela do negócio. Tem o seu É, interesse. Olha, eu tenho para mim a seguinte situação. Ninguém pegou o país na situação mais caótica do que o ex-presidente saudoso Itamar Franco. Itamar não era nenhuma sumidade, não dá para comparar o Itamar com Fernando Henrique, com Lula, não dá. Né? Ele não tem essa estatura. Né? Mas ele assumiu com a inflação nas alturas, assumiu com o ex-presidente, primeiro presidente eleito após 21 anos de ditadura, né? Cassado, não foi cassado porque renunciou em cima da hora, né? Foi o Collor acusado de corrupção e o diabo que os carregue, né? Enfim, o Brasil em frangalhos. Chamou o Fernando Henrique Cardoso, Ministério das Relações Exteriores, depois ofereceu a Fazenda para o Fernando Henrique Cardoso, que teve a lucidez de montar um time, um puta time. Vamos falar a verdade. Um baita time de economistas, tá certo? Um melhor que o outro ali. E aí criaram um novo plano cruzado. E aí tinha uma encrenca. Como é que vamos passar para a população que não é o cruzado de novo, né? E aí veio a ideia genial, né, do Gustavo Franco, que foi criar o RV, né, Unidade Real de Valor. Não me lembro agora se foi durante 6 meses que o RV ficou, enfim. Então, veja bem, esses caras pegaram o Brasil numa situação... Se aquilo não virasse, se o real não virasse, hoje acho que nós não estamos sendo que nós estamos hoje. Nós estamos pior que o Chipre, pior que, entendeu, sei lá qual república africana aí. Mas na miséria absoluta, na pobreza total. Aquilo foi a salvação, controlou a inflação. Ninguém controlava a inflação. Nós estamos na idade que o governo Sarney, a inflação era 80% ao mês, né? E ninguém conseguia controlar esse monstro, né? E eles conseguiram dar uma volta extraordinária. O Brasil cresceu, depois politicamente, Fernando Henrique foi infeliz, em vários motivos, não ouviu o Serra cansou de brigar com o Gustavo Franco, o Malan fazia ali o meio de campo, tinha que soltar o câmbio, e aquela coisa toda, tinha a reeleição do Fernando Henrique, lá, a compra de votos, não sei o quê. Tudo isso foi uma infelicidade terrível, tremenda, né? Mas naquele momento, ninguém pegou o Brasil numa situação tão ruim, mas tão ruim como aquela, e eles conseguiram brilhantemente
salvar a lavoura. Então, eu acho o seguinte, o Paulo Guedes, na minha opinião, não sabe nada. Não sabe nada. Não sabe nada. É um contador de lorota, né? Um homem do mercado financeiro, não sabe nada de finanças públicas, nada de política pública, nada. Não sabe que o povo é pobre, não sabe das dificuldades que existem lá no sertão brasileiro, não conhece essa realidade, enfim, não sabe nada disso. Diferente do presidente. O presidente não tem essa linha. O presidente pensa diferente, o presidente não quer exterminar pobre, nem coisa nenhuma. Agora, ele está encalacrado, né? O Bolsonaro está encalacrado. Que o Paulo Guedes vendeu uma história para o mercado financeiro que o apoiava aí até a página 10, agora acho que até a página 3, 2,5 e tal, porque já teve uma reunião lá no Palácio e tal. Bolsonaro deu um prazo até julho para ele, uma coisa meio esquisita, né? Que não dá para entender, o Brasil crescer 2% até julho, uma coisa absolutamente impossível no momento que nós estamos vivendo. A gente não sabe nem se acho até que o final preparou do a ano. saída, me parece, né? Preparou a saída aí, está preparada a saída do Paulo Guedes. É isso que eu Um super-ministro estranho, para um pôr super-ministro quem, que né? não tem. Qual é o projeto, afinal, do super-ministro para a recuperação econômica do Olha, país? Isso que a gente não consegue enxergar, entendeu? Eu acho que de tudo aquilo que eu já ouvi dele falando, eu já disse e repito, eu não sou um bolsonarista de 4 costados. Sou um sujeito crítico para algumas coisas positivas, admiro aquelas que são legais, são boas para o país, outras não. Claro, tem que ser Agora, assim mesmo. o que eu acho é o seguinte, você desmontar o Estado brasileiro, eu acho que a única ressalva que eu faria para você, por equivalência, Boturão, é de que o Estado brasileiro recebido pelo Michel Temer era... Pior, você acha? Eu acho que ele estava no precipício. Mas não tinha inflação, né? Não tinha inflação, mas nós não tínhamos mais crédito, Uma dívida pública enorme. dívida pública enorme, desemprego absurdo, renda zero. Então, eu acho que o Estado brasileiro recebido pelo ex-presidente Michel Temer, proporcionalmente, retirando a inflação, foi muito pior do que o Itamar Franco recebeu. Então, o que eu vejo é o seguinte, eu acho que o problema é que querer reinventar o Estado como quer o Paulo Guedes é um problema. Você não vai reinventar o Estado. Você vai reinventar, mas você leva 2 gerações. Você vai levar pra 2 fazer gerações. isso, É nesse entendeu? ponto que eu falo. Eu falo do governador Dória, mais ou menos a mesma coisa. O Dória tem uma linha parecida, enfim, Que é- Estado mínimo e tal. A gente tem que concordar. O Estado realmente não suporta Sim. mais essa gastança monumental. Mas como você não vai fazer? Não é o Dória que vai fazer isso. Nem o Paulo Guedes. É Você pra pode começar colocar a uma discussão, pedra né? lá, Exatamente. entendeu? A ressalva que eu sabe? faço, eu sempre digo isso, né? E comentava hoje pela manhã ao telefone com uma amiga minha lá do Guarujá, Renata Costa. O problema às vezes é do micropoder e segundo, de que você precisa necessário obrigatoriamente não acreditar que as coisas antes de você nunca existiram. Então a impressão que eu tenho quando eu olho para o João Dória, quando eu olho para o Paulo Guedes, é no sentido de que antes dele nada existia e que eles vão criar alguma coisa diferente. Vou inventar a roda. Vão inventar a roda, mas ela Eles já está tiveram uma ideia inventada. genial. Como ninguém nunca pensou nisso antes. Nossa, meu Deus! Você entendeu? Por exemplo, eu já ouvi e assisti as entrevistas do presidente do Banco Central, um sujeito equilibradíssimo. Equilibradíssimo, um cara excelente, já falou sobre o câmbio, falou que vai deixar o câmbio solto, um cara diferente. Mas o problema é que nós estamos acreditando... demais nesse momento, viu? Entendi. Acho que precisa segurar um pouco, porque o negócio está pesado, hein? Porque, na verdade, Pô, o que se- 4,50, amigo. O que você olha para o Paulo Guedes e fala assim, ele está falando muito, mas tudo bem, juros controlados, que não tem muito a ver com ele, mas sim com o Banco Central, com a política que o Banco Central está impondo. Então, na verdade, as pessoas às vezes confundem. O juros está baixo. Paulo Guedes? Não. Na verdade, a política de juros e a política financeira do país está na mão de um cara perfeito, que é o Castelo Branco. O Castelo Branco me parece um homem equilibrado, um bom economista, enfim, né? Agora, E o aí, Paulo do Guedes, mercado. quando dá o diagnóstico, eu vou repetir aqui, falar outra vez. O diagnóstico é muito bom para ser dado em programas de debates, né? Como ele já participou várias vezes. Quando ele assumiu o ministério, no dia que ele assumiu o ministério, dia 2 de janeiro de 2019, ele tinha que vir com a receita na mão. Falou, é isso aqui, tá certo? Não, e uma receita que também não depende só dele, né? São propostas que precisam ser aprovadas, negociadas, articuladas com os outros mas poderes, como né? dizia Mas tinha que ter um Ulisses caminho das Guimarães, pedras, né? Como Tinha que dizia o ter. Ulisses Guimarães, para que se convoca uma reunião? Convoca-se uma reunião
para se dizer aquilo que já foi combinado muito antes daquela reunião. Sim. Então, quando você chega com a coisa pronta, você já está acertado com o Sim. Alcolumbre, com o Maia, com a mesa do Negociado Conselho, com os senadores, com aquela coisa toda, enfim, que é para a coisa andar, né? E, infelizmente, o Brasil continua nesta meleca, 12, 13 milhões aí de pessoas desempregadas, 12 milhões e pouco aí de os chamados uberistas aí, né, que estão aí se virando como podem, e mais 20 e poucos milhões aí que trabalham aí de maneira, como é que a gente pode chamar aí, da informalidade, né? Não pagam para ninguém, não recolhem nada, enfim, uma situação terrível. E ele, teoricamente, ele dizia, por isso que a gente faz a crítica aqui no programa ao Paulo Guedes, né? E essa coisa de você criar esse neoliberalismo, enfim, que não vinga... O neoliberalismo dele, que ele defende, a Escola de Chicago, não permite que o Estado ponha uma moeda além da saúde, da educação e do meio ambiente, coisa nenhuma. Coisa que não funciona nos Estados Unidos. A GM teria falido em 2008, 2009. Não, mas é nos uma Estados Unidos, circunstância né? diferente. Teria falido. Nos Estados Unidos, a teoria de Chicago, a escola de Chicago, nem nos Estados Unidos funcionou, nem na Inglaterra ela funciona, né? Eu lembro que o Beto Mansur esteve aqui participando conosco, o Beto que é um pecuarista hoje, enfim, né? Tem as suas relações importantes, e o Beto disse isso, lembra, Santana? Exatamente. O Beto que é homem de direita. Pô, o Beto hoje está à esquerda do Paulo Guedes. Esquerdista não tem absolutamente nada. Exatamente isso. Queria completar aí, ô Santana? A gente está falando aqui, o Uriel provocou a gente aqui com relação à equipe do presidente Bolsonaro. Nós falamos aqui sobre o Paulo Guedes. Vamos destacar que existem bons ministros. Falamos aqui do ministro da Saúde, que a gente percebe que ele faz o que pode ali, até por conta do contingenciamento, E é um sujeito discreto, do né? orçamento, discreto. É médico, né? Há um bom tempo ele participa da vida da saúde pública brasileira. O ministro da Infraestrutura, que é muito bom, que ele fez um diagnóstico completo do Brasil, o que precisa ser feito, ele tenta fazer o que é possível, né? Agora, o resto da equipe é completamente lamentável. A gente podia ficar até o final do programa aqui citando impropérios, mas eu queria destacar dois aqui, muito recentes. Primeiro, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que hoje de manhã uma cidadã entrou no Twitter dele e perguntou para ele, escuta, ministro, eu quero saber onde tem uma escola militar aqui em Belo Horizonte. E aí ele pergunta para ela, em que estado você mora? No Acre. Quer dizer, nem geografia, acho que ele aprendeu geografia numa terra plana ali, nem num globo terrestre ele aprendeu geografia, né? Então, quer dizer, esse tipo de sujeito que está comandando uma das pastas mais importantes da nação. Não só esse aspecto, esse episódio pontual, ele se demonstra um desastre, mas diversos outros também, ele já demonstrou que é um desastre completo. E outro exemplo que eu quero citar aqui é o ministro Sérgio Moro, que é querido por muitas pessoas aí, por conta da sua atuação na Lava Jato, mas ele achou uma solução genial para acabar com o crime organizado, com as facções dentro dos presídios. Então ele determinou que se pinte dentro de cada presídio brasileiro a frase, diga não à facção. Aí o sujeito vai entrar na cadeia, vai olhar aquela frase, diga não à facção. Sério, Santana? Exatamente isso. É uma determinação do Ministério da Justiça. Não é fake isso? Não. Todos os jornais... Tem certeza que isso não é fake? Exatamente. Os jornais todos estão dando isso? Exatamente isso. É tão absurdo que até Edgar Buturão, que é um jornalista conceituado, custa acreditar que seja verdade. Eu diria da Damares, da ministra Damares, falando sobre abstinência sexual como uma estratégia de prevenir gravidez na que já no adolescência. Chile está sendo utilizado, enfim, como Não se o tem Chile fosse um nenhuma exemplo evidência. agora As para todo evidências mundo. científicas são opostas, né, de que isso não funciona. E já pensou em entrar no presídio lá, ô Joaquim? Cara, assim... Não, como é que é? Diga não à facção. Diga não à facção. Sabe qual é o Vai, problema? rima, vai. Será Pelo menos possível? rima. Bom, veja bem. Eu não acredito, sinceramente, que Olha, tenha partido da cabeça do Sérgio Moro isso. Não é possível. Se não partiu... Mas devia ele ter do vetado, vereador, né? Poxa, veja bem. Em primeiro lugar, para o telespectador entender, nem todo mundo que é preso, que vai para a cadeia, vai para o CDP, depois cumpre pena, vai para a penitenciária, integra uma facção. Ou necessariamente obrigado a se filiar a uma facção. Isso não é uma obrigação. Ninguém chega lá, tem um sujeito sentadinho numa mesa, preenchendo um formulário para você estar vinculado a uma facção. Se dá por opção, né, porque a pessoa quer, porque quer alguns benefícios que a facção dá a ele. O convite existe, é isso? Não existe.
Veja bem... É uma relação que vai se É uma relação ali. que você fala, bom, É isso. olha, minha mãe não está conseguindo me ver lá em Pacaembu, que é 200 quilômetros, 400 quilômetros daqui. Então usa o ônibus da facção, olha. Mas e quando você sai... Porque, na realidade, um cidadão comum cometeu um homicídio, que é um crime... O homicídio é um crime que pode atingir qualquer pessoa, né? Qualquer um de nós aqui na mesa, qualquer um dos Sem câmeras pode praticar um crime de homicídio, cidadão comum. Vai para a cadeia e não chega lá e fala assim, você vai ser do partido. Isso não existe. Não é assim que funciona. Então, quando o sujeito coloca lá, diga não à facção, ele está sugerindo uma coisa que não existe, que é alguém sentadinho, quando entra o preso, ele anota nome, matrícula, você é do partido agora, hein? Teu número do partido é tal, isso não existe. Joaquim, agora você como criminalista, um advogado criminalista diga muito não à conceituado, você não acha que é completamente Fora da casinha. Fora da realidade? Não, fora da casinha. Ele deveria estar isso aí propondo é soluções de inacreditável, inteligência, Cara, isso é para quem não conhece investimento, presídio. para desmantelar a parte financeira do crime Desculpa, organizado, olha, assim por diante. Mas ele não conhece o presídio. Diga não à facção. Será Não conhece o possível presídio, que o não Sérgio sabe como Moro- funciona. Porra, Hoje, lógico isso. olha, eu sei que o Boturão, quando eu falo nisso, o Boturão não gosta, mas eu O que tenho que que é? falar. O maior responsável pelo crescimento do primeiro comando da capital Lá vem chama-se ele. Geraldo Alckmin. Ah, não é verdade. Né? Não. É, Geraldo Alckmin. Não. Ele conseguiu tornar o crime Ah. nacional, né? O partido hoje, ele manda no país inteiro. Mário Covas né? foi governador, teve dificuldades. Não. Eu disse uma coisa, Joaquim, você não aceita uma coisa que o falecido, saudoso, nosso querido delegado poeta, né? Paulo de la Rosa, também não aceitava. Que chamava uma coisa chamada orçamento. Orçamento. Mas não tem grana nem para pagar, para aumentar o salário de professor. Não tem grana para aumentar o salário do policial na rua. Não tem grana para manter os presídios. Não, veja. Aí acaba acontecendo a desgraceira Não, que Boturão, realmente veja bem, aconteceu. uma Agora, coisa- você culpabilizar o governador é eu demais. tenho que culpabilizar porque isso é Não. histórico, cara, isso é invencível. Não. Eles deram a menor importância possível à existência do primeiro comando da Eu capital. acho que os governos tucanos- a ponto do ex-secretário de Assuntos Penitenciários, Nagashi Furukawa, em determinado momento dizer que não existia mais primeiro comando da capital no estado de São Paulo. E esta leniência com o primeiro comando da capital transformou o primeiro comando da capital num crime organizado nacionalmente. Simples. Não, Simples. cresceram assustadoramente. É uma sem questão dúvida de nenhuma. política. Eu acho Veja, que o Covas tinha tem uma jeito. dificuldade muito grande, foi um homem Não- extraordinário. Não foi do Covas, hein? Foi um homem extraordinário. Não foi né? do Covas. Não, começou com o Mário Covas. Né? Eu Uau. acho que o que é isso aqui? É uma matéria. Ah, matéria é sobre houve um anúncio oficial. Não ligado? a facção, com cartazes. O que? MJ quer Ministério da convencer. Justiça. Ministério da Justiça, é isso? Quer convencer o preso a não integrar os bandos. É brincadeira. Não, isso aí, pelo Então, amor de assim, Deus. não faça sexo. Não assim, fume coisa. maconha. Diga não a dengue. Não beba. Aí Diga você não ao coronavírus. Diga não ao Não, vírus. não beba. Você não pegará vírus, com certeza. Intervalo, voltamos já. Muito bem, olha, a posse da nova secretária nacional da Cultura, como é da essência da própria Regina Duarte, virou uma novela, né? Fala sério. Virou uma novela. Gostei disso. Fala a verdade. Eu gostei, não. Parabéns. Sensacional. Não, como é da essência da própria atriz, Sensacional, Boturão. a posse da Regina vai virar uma novela. Pô, a posse era para ser em dezembro, passou, bom, tem as festas e tal, não sei o quê, aí fica mal, aceita ou não aceita? Cenas dos próximos capítulos. Né? É o namoro, Bela amizade, narrativa, bela namoro, narrativa. amizade. Vamos para, então, namoro. Aí estamos com namoro e tal, depois ela resolveu, e agora, fechou? Não, noivado. Aliança no dedo e tal, não sei o quê. Vai casar quando? Cenas dos próximos capítulos. E vamos em frente, vai caminhando, enfim. Sensacional. E agora estamos prestes ao epílogo, né? Sensacional. Ela já demitiu a própria assessora que ela tinha indicado, né? E a mulher veio falar agora recentemente que a Regina Duarte estava levando esquerdistas para a Secretaria Nacional da Cultura. Eu quero saber o seguinte, a Regina Duarte será ou não será a Secretária Nacional da Cultura? O que você acha, Gisela? Então, diz que ela é, né? Diz que ela é, Diz, mas ela que, não toma diz a posse. lenda que ela é, Pô. pois é. E a gente não vê nada acontecendo, né? A não ser Nada está acontecendo. especulação, quem apoia, quem é contra, quem é a Olha. favor. Assim, também uma ideia do que fazer na secretaria, do que promover, de que caminho seguir. Não temos. Ela é mais uma pessoa que ela é uma artista
sem experiência no serviço público, de negociação, de proposição de atividades dentro do serviço público. Então, eu sempre torço favoravelmente, né? Eu acho que se ela entrou lá... Agora, o que nos parece é que ela faltava holofote e que ela agora os está tendo de volta, né? Holofotes para ela. Obviamente, não foi por dinheiro que ela assumiu, ela disse que queria melhorar as relações com a comunidade artística e o governo. 200 pau por mês por 15, né? Por então, 20. não é a grana, obviamente. Espero que também não seja só holofote, que seja consistência, trabalho, proposta, coisa que a gente não está vendo, né? E aí, Regina Duarte vai ser ou não vai ser? Ela já foi a que nunca tinha sido. Cara, a tua viúva narrativa, porcina. Não, fala a verdade. narrativa para mim foi a melhor. Ela já que foi, eu ela ouvi. já foi a viúva, ela já foi sem nunca ter sido, Olha, a viúva porcina. verdade. Agora ela é também sem ter assumido. Ou seja, não dá para entender mais nada, meu É Deus por do isso céu. que eu admiro você, Boturão. Obrigado. Viu? Você sabe que Eu- a recíproca é verdadeira. Eu admiro você porque você é um homem inteligente. As Oh. pessoas inteligentes conseguem, ao vivo, sacarem um negócio sensacional como esse. Pô, maravilhoso. Sinceramente, Sem exagero, sem exagero. maravilhoso. Vou Ficou ficar maravilhoso. constrangido aqui. Não. E aí é o seguinte, por exemplo, a questão da Regina Duarte, é assim, cara, eu entendo que a classe artística, claro, tem sempre um viés mais à esquerda, mas eu acho que ela tem uma má vontade com tudo que não seja de acordo com a vontade decidida por eles. Vai ser uma dificuldade muito grande para ela tentar fazer esta aproximação, desmistificar. Eu também acho que você não pode ter na Secretaria de Cultura alguém que diga, bom, se você é esquerdista, Tá não fora. libero verba para você. É. Eu só quero fazer filmes e seriados religiosos, que exaltem o Brasil. Isso também não vale. Acho que esse é o principal problema. Acho que ela isso não não vale. aceita censura em Entendeu? hipótese alguma. Isso é da essência da cultura, da secretaria que ela vai assumir, né, que é a liberdade. Se tem um lugar que a liberdade tem que ser preservada, é na cultura. E eu acho que ela já convenceu Não é? o presidente e os loucos que o cercam não aceitam isso. Né? Então, assim, quando Essa é você a ouve, impressão que eu tenho ouvindo, enfim, Eu a não gente tenho vai dúvidas. Se puxando for daqui, puxando verdade, dali, enfim, né? Censura ela não vai aceitar. porque de maneira isso nenhuma. é um patamar sobre o qual a gente tem que se desenvolver. Não deve haver nenhum tipo de censura. Até porque burrice. ela disse recentemente até que ela levou porrada nas ruas em São Paulo, quando tinha 20 e poucos anos de idade, 25 anos de idade, 27 anos, junto com outros artistas e amigos, defendendo o fim da ditadura e aquela coisa, o fim do regime e tal, né? Então, uma das coisas que ela deve ter dito ao presidente é isso, viu, Mas Joaquim? sabe por quê? É porque, assim, o Boturão, as pessoas que estão no entorno do presidente são tacanhas. E pensam que se você um dia na sua vida pensou em ler um livro que não está no índex deles, você é um sujeito que deve ser afastado e é tido e havido como do mal. Pelo amor de Deus, que isso, pô? Que livro, Joaquim? Não, assim, sabe? Assim, as pessoas no entorno que formulam pensamentos de política de Estado são absolutamente retrógradas, atrasadas. Bom. Veja, você não precisa estar nos extremos, mas, pelo amor de Deus, o que se pondera pelo menos é razoabilidade. Né? É o sujeito ter um pensamento, que nem eu já disse, eu votei no Bolsonaro, porque eu não votaria de novo no Partido dos Trabalhadores. Ponto. Isso não quer dizer que eu tenho que achar que tudo que o Bolsonaro faz é maravilhoso. Não tenho como fazer isso. Não é? E aí você recebe críticas como... Gente, ontem eu via coisas no Facebook hoje de arrepiar o cabelo. AI-5, volta da ditadura, fecha o Joaquim, Congresso. Justamente isso que eu gostaria de Que falar. isso, pô? A Gisela falou que a Regina Duarte está querendo holofotes e ela vai conseguir holofotes de um modo muito negativo a partir do momento que ela compartilhou nas suas redes sociais, conclamando as pessoas para participarem dessa manifestação que vai ter aí, que tem uma travestida de patriotismo, mas na verdade prega o fechamento do Congresso e do Poder Judiciário brasileiro, que é muito preocupante isso daí, né? Inclusive, o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, ele compartilhou nas suas redes sociais particulares ali essa conclamação aí, uma maneira Agora de recuou, né? emparedar o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, o Poder Legislativo
por todos os defeitos que ele tenha, ainda assim é uma representação da democracia brasileira, é uma representação do povo e não pode simplesmente resolver o problema acabando com o poder legislativo. Então é uma coisa muito preocupante que pessoas como Regina Duarte e diversas outras pessoas defendam esse tipo de comportamento. E o general Heleno disse que já estão usando o nome dele indevidamente. Todos os generais, Mourão, Heleno. Mourão disse também. Todos. O Mourão tudo bem, o Mourão tem moral para dizer isso. Agora o general Heleno mandou apertar a tecla F contra o Congresso, né? Isso todo mundo ouviu, Sim. a voz dele dizendo isso, propriamente dito. Agora, como disse o Rodrigo Maia, no momento em que o Congresso votou o aumento, lembrado aqui pelo Santana, dos militares e do salário dele, um aposentado, o general da reserva, aí não tem que apertar a tecla F, não. Deixa o Congresso votar o aumento do meu salário e tal, não sei o quê, porque é para eu poder, né, me recuperar. Lembrando que ele foi diretor do Comitê Olímpico Brasileiro na temerária, para não dizer podre, gestão do Carlos Arthur Nussmann, né, que organizou, desorganizou aquela farra que foi a Olimpíada do Rio de Janeiro. Ele ganhava 50 pau por mês, né? Eu não sei o que ele fez lá, que a coisa fluiu solto, correu solta, ganharam rios de dinheiro, né, em cima do governo do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, do governo brasileiro, enfim, e sobrou o quê para o Rio de Janeiro de legado? Absolutamente nada. Bom, quanto à Regina Duarte, concluímos que não concluímos nada, né? Não sabemos nada que vai acontecer. Não temos um final. Sabe que poderia cenas lembrar? Dos próximos capítulos. Sabe o que você poderia lembrar? Aquele seriado que tinha na Globo, há muitos anos atrás, que você ligava. Diz que sim, se ela vai ser a secretária. Você decide. E você decide. Você decide. E não, Você decide. se ela efetivamente não vai ser a secretária. Bom, seguindo os rumos do governo, vamos a uma manifestação nacional, então, né? Vamos convocar uma manifestação nacional para o dia 14, para saber, ela vai ser a secretária ou não. E para o dia 15. Bom, essa manifestação do dia 15, já disse a Janaína Pascoal, a Janaína Pascoal foi muito direta, né? Chega de convocar manifestações, né, Gisela? O que você acha? Chega. Uma por semana, a gente não tem o que fazer mais e manifestações durante a semana. Eu acho que é muito descabida, eu fico constrangida que isso esteja rolando desse jeito. Eu acho que a gente deve e pode pressionar o Congresso para discutir as nossas questões, as nossas necessidades, mas não constrangimentos e pressões e esse tipo de coisa, e aperta a tecla F e dane-se o Congresso. Você falou uma coisa antes de começar o programa que eu gostei muito, que a oposição... Hoje você só está recebendo elogios, Mas hein, eu sei o que está acontecendo aqui, eles não ganham cachê nenhum para vir aqui. Não recebe, bem claro. Você fala assim livre que, espontânea vontade. que a oposição ao governo chama-se realidade, né? A realidade e as coisas que o próprio governo produz contra si mesmo, com declarações polêmicas, estão impedindo de andar para frente, talvez porque não tem um planejamento, uma sequência, um caminho a seguir, né? Especialmente na área econômica, né? Eu quero dizer, e na área lá na educação, estamos educação e relações internacionais também, com outro ministro também, que é caótico, né? Só joga o presidente em fria também, entendeu? Joga o presidente em o meio ambiente, gelado, é um desastre, né? Eu sou leitor de uma revista extraordinária, que é a revista Piauí. Eu também sou. E a revista Piauí, ela tem um negócio que já vem de muito tempo, que é o grupo de WhatsApp do presidente. É simplesmente sensacional. É sensacional. Quem é que está lá? O Weintraub? Não, mas o melhor, vários é o ministro das Relações Exteriores. Que ele sempre vem com uma citação numa língua estranha e o Bolsonaro xinga. Olha, é sensacional ler a revista Piauí, que é uma revista belíssima, belíssima. Eu sou assinante da revista, né? Eles fazem o podcast Foro de Teresina. Não sei se você já ouviu também. É sensacional, né? Muito então, um cara como o ministro das Relações Exteriores, um sujeito que quer desmontar uma das melhores ilhas de excelência do pensamento nacional, que é o Instituto Rio Branco. O Instituto Rio Branco forma diplomatas, e os diplomatas são pessoas da melhor formação do serviço público brasileiro. E o cara quer desmontar o troço, dizendo que não, veja bem, porque é esquerdista. Gente, pensamento plural, a diplomacia é pensamento plural.
É como a arte. Eu não tenho como pegar os Uma diplomatas. democracia, né? Eu posso colocar, Parte do claro. plural, né? Que você tem opinião, o outro tem Sim, a outra. Eu acho assim, ela acha assado e tal. Eu assim. posso colocar o diplomata que eu mais alinhado comigo na embaixada de Roma, de Nova York, de Washington, tudo bem. Mas eu não posso tirar aquelas pessoas que pensam o mundo e tirá-las simplesmente do Instituto Rio Branco. Essa é a nossa maior crítica. Falta o quê? Um projeto de Brasil para o governo do presidente Nisso eu Bolsonaro. concordo com você. Ele entregou a economia ao Paulo Guedes. O Paulo Guedes tem o diagnóstico, mas não tem a receita, não tem a proposta, não tem o projeto. Ficou com aquela pataquada toda de 2019, falando da reforma da Previdência, como se a reforma da Previdência fosse mágica. Aprovou a reforma da Previdência, como também o Temer, né? Veio com aquela conversa na reforma trabalhista, que a reforma trabalhista tirou um monte de direitos e tal, não sei o quê, hoje fica o trabalhador aqui, o patrão ali, faz o acordo, senta ali o contrato que vale, a lei fica para trás e tal. E aí, o que adiantou isso aí? Melhorou o quê? Né? O que precisa de investimento, o que precisa de industrializar de novo, é preciso do estrangeiro vir aqui, tocar o dinheiro para fora, é preciso do brasileiro, o empresário vai trazer o dinheiro que está lá fora, né? Acreditar no país, enfim, e gerar, porque você tem uma massa, né, de gente atrás de emprego que se sucede ano a ano, o pessoal vai se formando nas universidades e vai para a rua atrás de emprego. E o Uber está salvando a classe média, né? Ganha o Uber que, né, é aquele valor que a gente sabe. Gisela, sempre bom tê-lo aqui, obrigado mais que uma agradeço. vez. Joaquim Fernandes, prazer recebê-lo, como sempre, meu, viu? bom. Santana diariamente conosco e a gente com você de segunda a sexta, ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, ponto de vista que tem reprise às 8 da noite. Tchau. Valeu, gente. Obrigado.